E aí, minha gente? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, eu quero fazer uma pergunta que vai mexer com a sua fé e a sua curiosidade. Você sabia que algumas cidades, lugares inteiros cheios de vida, de histórias, de pessoas como eu e você, foram completamente destruídas pela ira de Deus, segundo a Bíblia? É isso mesmo que você ouviu. Histórias que parecem saídas de um filme de ação, mas que estão lá, nas páginas sagradas, servindo de alerta e lição para toda a humanidade. São relatos impressionantes de poder, de justiça divina e, acima de tudo, das consequências das escolhas humanas. Prepare o seu coração, porque hoje vamos embarcar juntos numa viagem no tempo, explorando as ruínas de civilizações que ousaram desafiar os céus. Vamos desvendar os motivos, os pecados e as profecias que levaram à queda de metrópoles inteiras. Cada história é um mistério, um drama que se desenrolou há milênios e que ecoa até os dias de hoje. Por que Deus permitiria tamanha destruição? O que essas cidades fizeram para merecer um fim tão trágico e definitivo? Eu garanto a você que o que vamos revelar aqui vai te surpreender, te emocionar e, quem sabe, até transformar a sua visão sobre esses relatos bíblicos. Então, faz o seguinte, fica comigo até o finalzinho deste vídeo, porque eu vou te contar, em detalhes, quais são as 5 cidades bíblicas que foram varridas do mapa pelo poder divino. Você não vai querer perder nenhum segundo dessa jornada. Roda a vinheta. Para começar nossa lista, vamos falar de um nome que se tornou sinônimo de pecado e depravação: Sodoma. Pense numa cidade próspera, localizada numa planície fértil, um lugar que tinha tudo para florescer. Mas, por trás dessa fachada de riqueza, escondia-se uma maldade que, segundo a Bíblia, subiu até os céus. O livro de Gênesis, no capítulo 19, nos conta uma história de arrepiar. A perversão e a falta de hospitalidade dos habitantes de Sodoma chegaram a um ponto tão extremo que Deus decidiu intervir de forma definitiva. A maldade era tão grande que nem mesmo 10 homens justos foram encontrados ali para poupar a cidade da destruição iminente. A cena descrita é apocalíptica. Deus envia 2 anjos para resgatar Ló, o único homem justo da cidade, e sua família. Assim que eles saem, o céu se abre. Mas não com uma chuva de bênçãos, e sim com uma chuva de fogo e enxofre. Imagine o terror, o desespero dos habitantes ao verem sua cidade, suas casas, tudo o que conheciam, sendo consumido pelas chamas que caíam do céu. Uma destruição total, um exemplo poderoso e assustador do julgamento divino sobre a iniquidade. Sodoma foi apagada da história, deixando para trás apenas uma lição eterna sobre as consequências de virar as costas para os princípios divinos. E quando falamos de Sodoma, é impossível não mencionar sua cidade vizinha, Gomorra. Elas eram como irmãs, não só na localização, mas também, infelizmente, na sua conduta. A Bíblia trata a destruição delas como um evento único, um castigo duplo para uma maldade que se espalhava por toda aquela planície. A história de Gomorra está entrelaçada com a de Sodoma em Gênesis 19, mostrando que a corrupção não estava isolada em uma única cidade, mas havia contaminado toda a região. A mesma falta de justiça, a mesma perversão e o mesmo desprezo pelos valores morais que condenaram Sodoma também selaram o destino de Gomorra. O relato bíblico não faz distinção. A chuva de fogo e enxofre que caiu do céu não poupou ninguém. Foi uma catástrofe simultânea, uma limpeza divina em larga escala. As 2 cidades que um dia foram centros de vida e comércio foram transformadas em um deserto fumegante em um piscar de olhos. A história de Gomorra serve para reforçar a mensagem. A paciência divina tem um limite, e o julgamento, quando vem, é implacável e completo. Juntas, Sodoma e Gomorra se tornaram o maior alerta do Antigo Testamento sobre o perigo de uma sociedade que se afunda completamente no pecado, esquecendo-se de seu Criador. Agora vamos para uma história de fé, obediência e poder militar divino.
A queda de Jericó. Diferente de Sodoma e Gomorra, a destruição de Jericó não foi por causa da sua maldade interna, mas sim porque ela era um obstáculo no caminho do povo de Israel para a terra prometida. Jericó era uma fortaleza, uma cidade com muralhas tão altas e grossas que pareciam intransponíveis. Para qualquer exército da época, conquistar Jericó seria uma tarefa quase impossível. Mas o povo de Israel não tinha um exército comum. Eles tinham Deus ao seu lado. E a estratégia divina, descrita em Josué, capítulo 6, foi tudo menos convencional. Deus instruiu Josué a fazer algo que parecia loucura: marchar ao redor da cidade uma vez por dia, durante 6 dias. 7 sacerdotes iam à frente, tocando trombetas feitas de chifres de carneiro, seguidos pela Arca da Aliança. No 7º dia, a ordem foi ainda mais estranha: marchar ao redor da cidade 7 vezes. E ao final, os sacerdotes tocariam as trombetas, e todo o povo deveria gritar com toda a sua força. E eles obedeceram. Imagine a cena: o som ensurdecedor das trombetas, e o grito de um povo inteiro ecoando pelo vale. E então, o impossível aconteceu. As muralhas de Jericó não foram derrubadas por arietes ou catapultas, elas simplesmente ruíram. Desabaram pela força do poder de Deus, mostrando que nenhuma fortaleza humana pode resistir à vontade divina. Essa é, talvez, a história mais dolorosa de todas, porque fala da destruição da cidade escolhida pelo próprio Deus para ser sua morada na terra, Jerusalém. Durante séculos, Jerusalém foi o coração da fé judaica, o lar do Templo de Salomão, o lugar mais sagrado do mundo. Mas, como nos conta o livro de 2 Reis, capítulo 25, o povo e seus reis se afastaram de Deus. Eles se entregaram à idolatria, adorando deuses falsos dentro da própria cidade santa, ignoraram os profetas que Deus enviava para alertá-los e quebraram a aliança que tinham com o Senhor. A paciência de Deus, mais uma vez, chegou ao fim. A punição veio de forma devastadora pelas mãos do império mais poderoso da época, os babilônios, liderados pelo rei Nabucodonosor. Em 586 a.C., após um longo e terrível cerco, o exército babilônio invadiu Jerusalém. Eles não tiveram piedade. Incendiaram o templo sagrado, reduzindo a pó a magnífica construção de Salomão. Destruíram os palácios, derrubaram as muralhas e levaram a elite do povo como cativa para a Babilônia. A destruição de Jerusalém não foi apenas uma derrota militar, foi um trauma espiritual profundo. Um castigo severo que mostrava que nem mesmo a cidade mais santa estava imune ao julgamento divino quando a desobediência e o pecado tomavam conta do coração do povo. Por último, mas não menos importante, vamos falar de Betel. O nome Betel significa Casa de Deus. Foi um lugar sagrado, onde Jacó teve seu famoso sonho com a escada que ligava a terra ao céu. Era para ser um centro de adoração verdadeira, um lugar de encontro com o divino. No entanto, com o tempo, Betel se transformou exatamente no oposto. Após a divisão do reino de Israel, o rei Jeroboão, temendo que o povo fosse a Jerusalém para adorar e se voltasse contra ele, construiu em Betel um centro de adoração idólatra com um bezerro de ouro, para que o povo do Reino do Norte não precisasse ir ao sul. Essa atitude foi uma afronta direta a Deus. Betel, a casa de Deus, se tornou a casa da idolatria, um símbolo da rebelião e da corrupção da fé. Por causa disso, o profeta Amós, no capítulo 3, versículo 14, proferiu uma sentença terrível contra a cidade. Ele disse que no dia em que Deus castigasse Israel por seus pecados, ele também destruiria os altares de Betel. Os chifres do altar, o lugar onde as pessoas buscavam expiação, seriam cortados e cairiam por terra. A profecia se cumpriu. Betel, que um dia foi um portal para o céu, foi destruída por causa de sua idolatria, ensinando uma lição dura sobre a importância de manter a adoração pura e verdadeira,
sem misturas ou desvios. E aí, que jornada, hein? Passamos por Sodoma, Gomorra, Jericó, Jerusalém e Betel. Cada uma com sua história, cada uma com seu drama, mas todas com uma mensagem em comum: as nossas escolhas têm consequências eternas. Essas histórias, por mais duras que pareçam, não estão na Bíblia por acaso. Elas são como placas de aviso na estrada da vida, nos mostrando os perigos de viver uma vida de pecado, desobediência e idolatria. Elas nos lembram da santidade e da justiça de Deus, mas também, de forma poderosa, nos apontam para a sua misericórdia, que sempre oferece uma chance de arrependimento antes do juízo. Essas cidades não são apenas contos antigos, são espelhos que refletem a condição humana e a nossa constante necessidade da graça divina. Ao olharmos para essas ruínas, somos convidados a examinar as fundações da nossa própria vida. Estamos construindo sobre a rocha da obediência a Deus ou na areia movediça dos nossos próprios desejos? As lições de Sodoma, a fé de Josué em Jericó, a dor de Jerusalém. Tudo isso nos molda, nos ensina e nos aproxima do entendimento do plano maior de Deus para cada um de nós. E agora, eu quero saber de você. De todas essas histórias de destruição e poder divino, qual delas mais te impactou? Qual cidade mais chamou a sua atenção? Deixa aqui nos comentários, eu quero muito ler a sua opinião e conversar com vocês. E, claro, se você gostou desse mergulho profundo nas curiosidades bíblicas, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque tem muito mais conteúdo como este vindo por aí. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.